tarde, tudo bem com vocês? Vim hoje aqui apresentar a live do Reconstruindo no Mundo e vou adicionar já aqui as minhas convidadas, que são a Glauce e o marido dela, para representar a Itália. Sim, nós teremos um convidado super especial que vai falar sobre como é realmente ser um empregador na Itália, e a Gi, que representa os Emirados Árabes. Nós vamos fazer uma pequena comparação de como é o mercado de trabalho e como reconstruir a tua carreira em Portugal, na Itália ou nos Emirados Árabes. Então, vou adicionar aqui as minhas convidadas especiais para participarem aqui com a gente. Já mandei o convite para a Glau. E agora vamos convidar a Gi. Olá! Oi, minha amiga. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, aqui tá tudo ok. Então tá ótimo. Vamos esperar então a Gi entrar, já tá vindo aí. Ah, olá, Gi, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora funcionou aqui. Então, eu já fiz aqui uma introduçãozinha comentando que a gente vai comparar como é o mercado de trabalho e como reconstruir a carreira em Portugal, na Itália ou nos Emirados Árabes. Então, vamos começar fazendo uma apresentação, né, de cada uma, porque talvez o pessoal que está nos assistindo não conheça a trajetória, né, que já fizemos e como viemos parar nesses países. Então, começa por ti, Gi. Te apresenta aí rapidinho pra gente. Então, tá bom. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu moro aqui nos Emirados Árabes. Tive que ligar o VPN porque é um pouco complicado de fazer funcionar, então caso caia é porque eu tô com VPN. E então eu moro aqui há 5 anos. Eu sou comissária de bordo na Emirates. E originalmente eu sou arquiteta, então eu tô nessa transição de aeromoça para arquiteta, de volta, né? Então eu tô nesse caminho de transição e de procura, então é muita descoberta pelo caminho. Eles pretendem, então, trabalhar como arquiteta aí nos Emirados Árabes também. Sim, eu quero voltar à minha área. Claro. Ah, que legal, que legal. E tu, Glau, conta um pouquinho pra gente da tua história. Então, meu nome é Glauce e eu cheguei aqui por amor desde 2017. No Brasil, eu sempre trabalhei em uma multinacional no setor de exportação de madeira, importação e exportação de madeira, e aqui eu tive a oportunidade de dar prosseguimento no que eu fazia em Belém de uma forma um pouquinho modificada. Uhum. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Eu tô morando em Portugal já tem quase 5 anos. Eu vim pra cá pra fazer mestrado, porque antes de vir pra cá eu ainda morei na Irlanda e lá eu tinha aquela vida de intercambista. Então chegou uma hora que eu disse, não, já chega, eu quero voltar a ter o emprego na minha área, porque na Irlanda era muito mais complicado e Portugal oferecia, né, essa possibilidade de eu ter um visto de trabalho. E queria fazer um mestrado, porque na Irlanda era muito caro e Portugal era mais barato. Então foi isso que me trouxe para Portugal e depois foi um emprego que me fez ficar e continuar aqui até hoje. Eu trabalho como gestora de mercados de exportação e criadora de conteúdo, né? Como todos vocês também. Então, olha, uma das primeiras perguntas que eu recebi e que eu queria já abordar aqui é sobre o idioma, que para mim aqui em Portugal não faz tanta diferença, né? Porque apesar do sotaque ser diferente e da estrutura gramatical, da algumas expressões serem diferentes também, acaba que o idioma não tem muito impacto, né, para a gente conseguir um emprego aqui, porque nós conseguimos nos comunicar perfeitamente bem. Mas como é que funciona isso nos Emirados e na Itália? Se não falar o idioma local, consegue emprego? Como é que funciona? Então, aqui o idioma local é o árabe, mas o inglês é falado por todo mundo. Eu acho que tem muita gente que acha que não, acha que tem que falar árabe para morar aqui, né? E é um erro. Então, assim, por mais que seja difícil, às vezes, aprender inglês e ter a prática morando no Brasil, quem tem prática de falar inglês aqui se dá muito bem porque tem muito trabalho e eles precisam de gente.
Então, não tem que falar árabe. Eu não sei falar árabe, não faço a mínima ideia e eu não conheço ninguém que é expatriado que aprendeu a falar árabe para morar aqui. Então, é só Uhum. inglês. E na Itália, como funciona? Então, por exemplo, vou falar da minha experiência, né, com o meu trabalho. Eu só consegui a oportunidade, o Chato me acompanhou como tradutor em várias reuniões, ele me acompanhou, mas eu só realmente dei aquele lance inicial depois que eu fui em uma reunião sozinha, que eu demonstrei que eu poderia participar de uma negociação, de outras, cuidar da parte documental, sempre no idioma local. Não adianta, porque como eu falo para ele e para outras pessoas aqui, nem os italianos falam muito bem o inglês, então imagina, né? Então aqui não tem jeito. Claro que se você for procurar uma profissão assim com que exija menos qualificação, não tem problema, você pode conseguir, mas algo assim, se você sonhar mais alto, por exemplo, não tem jeito, tem que dominar o idioma, não é, Chato? Claro, porque nós aqui na Itália não é cultura, falo de gerações mais velhas, estudar inglês. Era um estudo na escola. Então, se acabava o estudo na escola e se esquecia tudo isso. Não Uhum. era utilizado no trabalho, porque na época passada aqui era muito mais o mercado interno. E somente no final dos anos 90, começo com anos 2000, que o mercado se abriu mais ao resto do mundo. Então, tem uma diferença entre gerações que falam italiano somente e um pouquinho de inglês e as novas gerações que cresceram estudando inglês através do computador, porque muitas coisas do computador são em inglês e depois, com o chegar do internet, tem a possibilidade de comunicar com o resto do mundo. Então, gerações mais jovens estão mais abertas a comunicar com o resto do mundo. Quem está na minha idade, sim, mas não tem esse interesse como as gerações mais jovens. Então, é por isso que aqui se quer conseguir um trabalho, se fala inglês, se você vai em Milão, vai em Roma, vai a Nápoles, a Firenze, a Turim, sì, se falam na grandes empresas, falam inglês, claro isso. Mas se você quer se mudar para uma pequena empresa ou algo assim, deve falar italiano. Eu falei isso desde o início para ela. Então, vou contar uma pequena coisa que eu desde o início falei para ela. Olha, você quer se mudar aqui? Então aprende italiano. Ah, no, não precisa, não precisa, não precisa, não. Olha que Abre precisa. portas. Uhum. No. Quando chegou aqui, que experimentou na sua pele o que é esse conceito, então aí começou. Então imagina que eu, para me treinar com o português, sempre falava com ela em português, então ela falava suficiente assim, suficiente assim. Chegou até me falar, agora basta, você nunca me fala em português, me fala só em italiano, assim eu posso treinar. Até eu perdi o ritmo. Então agora, ainda bem que tem esse projeto de Construindo no Mundo, que posso falar um pouco de português para treinar. Então, é importante, é fundamental. Então, eu estou brincando, mas é um jeito para transmitir para as pessoas que estão interessadas em mudar para outros países, qualquer seja. É claro que para estudar ou aprender o árabe é totalmente impossível, porque é um alfabeto completamente diferente, só para começar com isso, não é como o italiano, que o alfabeto é mesmo. Mas o conceito é, se você quer morar, trabalhar num lugar, a língua deve conhecer. Faz parte do processo de se inserir num país, né? Exatamente. Ia comentar alguma coisa, Gi? Não, é que realmente italiano é muito fácil pra gente aprender, porque a base é quase a mesma, e eu tô aprendendo italiano. Não é que eu aprendo assim muito, mas
até que vai, sabe? Então, Uhum. para quem tem intenção de mudar para a Itália, eu incentivo e acho que não é complicado aprender a língua. Não, Com não. Tem certeza. palavras que são parecidas, já não é complicado. No, non è Do nada. complicato, tem só que se treinar, como todas as coisas. Exatamente. Precisa de treino. Praticar. Aprende as regras básicas e depois vai treinando de Pratica. um passo atrás do outro. Muito bem. Então, agora vamos falar então um pouquinho, comparar como é trabalhar nesses países e no Brasil. Algumas diferenças entre trabalhar na Itália e no Brasil, ou nos Emirados, no Brasil ou em Portugal, no Brasil. O que vocês comentam? Começa aí, vai. Eu começo? Começa você. Tá. Então, aqui em Portugal, para começar, que eu adoro a questão das férias, né? Já vou entrar logo pelas férias. Porque aqui, ao invés de ter os 30 dias corridos, como a gente tem no Brasil, são dias úteis. E o mínimo por lei são 22 dias úteis por ano. Então, acaba que a gente consegue jogar melhor, ou então não fica prejudicado quando tem final de semana ou feriado, pode começar as férias em qualquer dia, não tem que ser sempre na segunda-feira. Enfim, eu acho que isso já é uma grande vantagem. E a outra questão das férias também é que além de serem pagos, né, o salário normal, a gente ainda também recebe mais 100%, um salário inteiro, como subsídio de férias. Então, no Brasil são 30%, né? E aqui em Portugal são 100%. Então, acaba que nós temos, além dos 12 salários anuais, mais o subsídio de férias e também o subsídio de Natal. Então são 14 meses de remuneração. Isso, assim, é uma das diferenças que eu sempre comento, porque eu acho muito interessante e que chama atenção, né? Que a gente, quando está no Brasil, não tem ideia como é que funciona aqui. E nos Emirados, de como é que é? Tem muita diferença também. Não sei se eu falo 3 só, porque senão são muitas. Vai lá, começa por 3, então. Primeiro que o final de semana... Hoje é final de semana e ontem foi final de semana. Então, o final de semana é sexta e sábado, não sábado e domingo. Tem o Ramadão. Durante o Ramadão, a gente trabalha até as 3 da tarde. Quem tem trabalho, assim, no escritório, geralmente. E como é que funciona isso? Vocês compensam o horário durante o Ramadão ou não? Não, sim. Que interessante. Que engraçado. É como se fosse feriado sagrado, né? Então, assim, é claro que tem algumas empresas que têm mais trabalho e a pessoa vai ter que dar um jeito, às vezes levar trabalho para casa, mas você pode ir para casa às 3 horas da tarde. Que interessante. E aqui a gente não tem o 13º, mas a gente não paga imposto do salário. Então, Acho que compensa, hein? Mas também depende da empresa. Tem empresa que dá, né? Então, varia muito. Sim. E aí, na Itália? Bom, Que tu destaca, igual? E vem para cá, Gê. Aqui, além do 13º, tem algumas empresas que pagam o 14º. Isso é uma coisa boa. Algumas empresas, tá? Não são todas. Por exemplo, o escritório paga, né, Thiago? Sì, depende da qual é a regra do setor. Tem setores que têm 14º, tem setores que no passado chegavam a 15º. Agora nunca mais acontece isso, mas depende da setor a setor. É uma contratação. Então, aqui o conceito das férias é um pouquinho diferente, porque no passado aqui as férias eram mês do agosto. Agosto na Itália nunca se trabalhava, não existia isso. Depois, com o passar do tempo, com o mudar, como já falei antes, das gerações e do setor de trabalho, agora na Itália tem sempre o conceito das férias no agosto. Mas geralmente são as 2 semanas centrais do mês e o resto é dividido, utilizado no resto do ano. Geralmente aqui acontece que no período de Natal algumas empresas fecham desde dia 23, 24, a depender,
até dia 6, 7 de janeiro. Então é como se tivesse duas partes de férias. De férias. Caiu a G. Já estou adicionando de volta. Pois é, sabe que aqui em Portugal também, o mês de agosto é o que eles preferem para tirar férias. E outra observação interessante sobre férias é que as empresas podem determinar até 50% das férias, dizer que vão fazer férias coletivas, fechar uma fábrica, por exemplo, mas por no máximo 11 dias úteis. Então acaba sendo ali mais ou menos 2 semanas de férias que a empresa pode determinar. E o resto não, o colaborador que escolhe quando tira. Mas realmente é muito comum que aqui em Portugal eles também gostam muito de tirar férias em agosto, porque é o mês, né, com o auge do verão, então querem sempre aproveitar isso. Eu lembro que lá no Brasil eu sempre pude escolher o meu período de férias. Eu nunca tive problema acordando com a empresa. Sim, exatamente. É sempre questão de negociar com as empresas. Negociar, exato. Costumam ser bastante flexíveis. E daí funciona aquela regra do bom senso, né? De que aqueles que estão há mais tempo na empresa têm prioridade, então acabam marcando antes, porque às vezes tem que gerir, né? De acordo com os colegas também. É bem tranquilo. A Di comentou já sobre os impostos, então vou pegar o gancho para perguntar como é que é aí na Itália a questão dos impostos, de imposto de renda e também de seguro, por exemplo, segurança social ou INSS, como a gente tem no Brasil. Como é que funciona aí na Itália? Eu vi até uma história teu curioso, que aqui na Itália também funciona, né? De pegar os anos que a gente pagou imposto lá no Brasil, e aqui também é a mesma regra daí de Portugal. Também? Legal. Exato. Por exemplo, lá no Brasil... Para quem não assistiu, desculpa te interromper, só para explicar o que a gente está falando. Para quem não assistiu os meus stories ontem, eu comentei que o INSS do Brasil e a Segurança Social aqui em Portugal, e pelo visto aí na Itália também, tem uma parceria em que os anos que a gente contribui num país ou no outro, a gente pode transferir. Então acaba contando depois para aposentadoria e tudo. Não perde, né? Porque isso acaba sendo uma preocupação dos imigrantes. Quando a gente está fora, por exemplo, quando eu estava na Irlanda, eu continuei pagando INSS no Brasil. E depois que eu vim para cá e comecei a trabalhar aqui, é que eu parei. Acaba sendo uma preocupação dos imigrantes também. E que bom que na Itália também tem isso, então. Porque como a gente não sabe onde a gente vai se aposentar, né? Então também deixa assim. Possibilidade, sim. E os descontos no salário lá são muito altos? Salário mínimo e impostos agora. Então, o conceito é que na Itália o salário mínimo, como se entende no Brasil, não tem esse conceito. Geralmente é como já falei antes, é uma contratação entre setor e empresas. Tem dois problemas. A, muita burocracia. B, são muito altas. Porque aqui o conceito é taxas. Então, quando as pessoas me falam, mas tem uma maneira para reduzir taxas, esquece. Se vem aqui para o conceito das taxas, deixa para lá, não funciona. Me desculpa se falo isso, é que não é incentivador do projeto, mas é porque eu quero sempre que as pessoas sejam realistas, que sejam claras, porque depois, quando chegam aqui, ficam, mas eu pensava, não. Antes, eu sempre falei para ela, e falo para todos que estão seguindo agora essa coisa, tem que fazer um planejo, tem que ter uma ideia do que está fazendo. Não, vou para a aventura, será tudo bom, será tudo lindo. Imagina, ano passado, se chegava aqui como aventura e chegava no período da pandemia. Como se sustentava, como podia se manter nesse período aí. Claro que se viajou para cá 5 anos atrás, 10 anos atrás, era tudo diferente. Eu tenho uma formação minha que é sempre vamos controlar, vamos ver. Isso simplesmente porque quando depois fica aí, tem que resolver o problema. Não é simplesmente, jeitinho, me desculpa, jeitinho brasileiro, mas sim, vamos resolver. Está num país estrangeiro.
Então, isso acho que é válido, tem variação em todo o mundo. Então, taxas na Itália tem que saber que são altas. Mas, no mesmo tempo, tem que entender um outro conceito. Se a pandemia criou um problema em todo o mundo, temos que admitir que agora na Itália se estão criando trabalhos. Claro que deve pensar de partir da um nível baixo. Tem sempre que conquistar a confiança das pessoas. Então, não pode chegar aqui falando. Eu no Brasil estava, faz um exemplo, não tenho nada contra isso, eu estava advogado. Então, quero chegar aqui e me tornar advogado aqui nesse mesmo momento. Tem que entender que é tudo diferente. Então, pode partir fazendo um percurso na Itália para se tornar advogado, então contratar com um advogado legal aqui, mas pode servir trabalhar no restaurante, pode servir fazer outros trabalhos. Não é uma questão de se baixar, mas é para ganhar algo para se sustentar aqui. Então, é sempre ter uma disponibilidade a se abrir as oportunidades e não, eu lá estava assim, então também assim. Se você entende o exemplo que fez a Gi para Dubai, ela se tornou empregada em um outro setor, se sustentou com isso. Então, eu acho que seu exemplo, mas também o mesmo da minha esposa, que eu chamo de anjo, mas nunca para. Nunca esqueça dessa coisa. Mas o conceito é se adaptar. Então, é muito importante essa direta, onde se falam de situações reais. E me desculpem se estou parecendo que quero falar só eu. Não é isso. Não me interessa isso. Eu simplesmente insisto para que as pessoas sejam conscientes, cientes, realistas, que pode ser necessário um percurso e não simplesmente. Claro que depois você fica satisfeito, como pode ser ela, e como pode ser a Gi, como pode ser a Amanda. É verdade. Faz parte do processo, né? Eu também, antes de vir para Portugal, lá em Dublin, eu trabalhei como babá 2 anos. E faz parte do recomeçar. Um dos caminhos que a gente segue e que quando está em outro país a gente tem que se adaptar. E comentou muito bem que realmente a parte do planejamento, da organização é essencial, porque a gente tem que estar preparado para toda a trajetória que vem pela frente. E migrar não é escolher qual é o pão que vai comprar no dia, né? Realmente é um processo muito complexo, é uma montanha-russa de sentimentos que só quem vive sabe, né? E realmente, quanto mais preparação a gente tiver, financeira, emocional, melhor. Quanto mais informação, melhor, justamente para evitar frustrações. Saber usá-las, né? Pegar as informações e saber usá-las, porque a informação tem por todo o campo, né? Mas você tem que saber filtrá-las e usá-las, não é? Eu também concordo com isso, porque às vezes tem tanta informação que você não sabe focar. Então, às vezes é bom você ter uma coisa bem centralizada, onde você consegue se focar bem. Eu sou uma pessoa, eu sou um exemplo. Se eu tenho muita informação, eu não sei para onde ir. Então é bom que tenha uma coisa assim bem direta. Exato. E dá o caminho. E por falar nisso, então, deixa eu já introduzir o assunto, que amanhã a gente vai lançar o e-book sobre como reconstruir a tua carreira em Portugal, na Itália, nos Emirados Árabes, na Alemanha ou na Inglaterra. Serão e-books individuais que foram planejados assim, realmente para dar o passo a passo, tudo que vocês precisam saber para fazer esse processo de imigração e de reconstruir a sua carreira. Cada e-book focado num país. Então a gente aborda todo o tema dos direitos trabalhistas, dos tipos de visto, de autorização de residência, de cidadania, todas as maneiras de ingressar no mercado de trabalho, inclusive uma delas é essa, né? É do ter um emprego para recomeçar, que nem sempre vai ser na tua área de formação.
porque, né, muitas vezes é preciso dar um passo atrás para se organizar, ter um dinheiro para se manter no país enquanto busca um outro emprego, né, que seja o que deseja. Mas, inclusive, nós abordamos esse assunto, trouxemos outros brasileiros que também reconstruíram a vida nesses países, porque também isso é um outro comentário importante, assim, porque nós compartilhamos a nossa experiência nas nossas redes, né? Mas cada pessoa vive uma experiência diferente. Então, por isso que a gente fez questão de trazer outras pessoas para compartilharem também nesse book, porque, por exemplo, eu aqui em Portugal não fiz intercâmbio, mas existe essa possibilidade. Tem muita gente que vem para cá para fazer um semestre da faculdade ou uma coisa assim, e depois também, como estudante, pode começar a trabalhar. Então, existe processo de trainee, por exemplo, estágios, enfim, são experiências que eu não vivi, mas que outras pessoas viveram e que vocês também podem viver. Então, nesse book a gente detalhou tudo isso, mostrou, né, o caminho das pedras e contou essas experiências de outras pessoas para trazer mais inspiração. Enfim, e depois fizemos toda a parte prática, que é mostrar como fazer um currículo, como preparar uma carta de apresentação, falamos sobre soft skills, sobre preparação para entrevistas, principais perguntas, enfim, foi um e-book super completo, muito, muito completo. E acho que vai sim ajudar muita gente que queira morar fora. A gente colocou todo o conteúdo que gostaria de ter recebido antes de vir para cá, né? E espero que com isso a gente ajude muita gente. Amanhã vai ser lançado, depois da live da Luana e da Gi, da Inglaterra e da Alemanha. Então fiquem de olho que depois a gente libera o link também. Então, e agora... Oi? Fiz todo o discurso. Fiz todo o discurso. Agora é a vez de vocês falarem. Agora, mas na verdade eu não terminei. Foi de falar da parte dos impostos, porque eu não falei como é aqui em Portugal. Aqui depende, assim. O salário mínimo aqui em 2021 são 665 euros mensais. E aí não se paga imposto de renda. Mas depois é uma escala, que vai do zero, então, até o 41%. Mas para salários astronômicos, assim. Então, depende, e inclusive essa tabela do IRS varia se mora em Portugal continental ou se mora em uma das ilhas, na Madeira ou nos Açores. Também se é casado, se tem filhos, quantos filhos, se tem alguma deficiência ou não. Então, tem uma tabela bem detalhada no site da Segurança Social, para ver quanto... Da Segurança Social, não, desculpa, das finanças, para ver quanto de imposto de renda que descontaria aqui no salário. E da Segurança Social, a gente desconta 11% quando é funcionário de uma empresa. Aí, se for trabalhador independente, desconta mais. Se eu não tenho enganado, são 23%. Então... Quase me mudo para Portugal, se sou 20%. Que tal? Pode ser interessante. Vou deixar vocês pensando nisso. Vou deixar vocês pensando nisso, então. Então, agora falando sobre o currículo e sobre carta de apresentação. Que dicas que vocês dão para quem quer ir para os Emirados ou para a Itália? O que é importante colocar na carta de apresentação? Eles dão valor para essa carta aí? Dão, sempre pedem. E, inclusive, eu dei várias dicas no Instagram, porque eu acho que, assim, se você fizer uma carta de apresentação muito boa ou mandar um e-mail que seja muito bom, faz uma grande diferença. Se você, assim, passar um tempo realmente se esforçando para passar o que você realmente quer com palavras que expressem realmente o que você está querendo passar, faz uma grande diferença. Inclusive, isso no currículo também eu senti muita diferença desde a primeira vez que eu fiz, porque às vezes você tem um currículo que tem termos muito técnicos, e esses termos técnicos são palavras que a gente usa no Brasil, são completamente diferentes da que a gente está acostumado do que seria em inglês, né? Então,
é bom levar um tempo para fazer o currículo e pesquisar alguns currículos modelo para fazer tudo de uma maneira que seja bem clara. E a gente dá muitas dicas no e-book, eu acho que não tem como eu explicar bem, assim, numa live, né? E também eu não sou nenhuma expert, mas pelos cursos que eu fiz, foi o que eu entendi e o meu currículo mudou muito em um ano, assim, do que eu mudei, do que eu Sim. adicionei e tal. E aí na Itália, É Cláudia? isso. Então, a carta de apresentação aqui também vale muito, inclusive eu tenho um modelo lá, nós já fizemos, né, conteúdo sobre isso, tem um modelo lá que eu deixei, tanto em italiano quanto em português, então vale a pena você conferir, mas por isso que eu trouxe um especialista aqui, eu vou falar o empregador, o que ele espera de um currículo e de uma carta de apresentação. Muito bem. Tenho que dar uma premissa que é eu sou diferente, não melhor, não pior, diferente, tá bom? Mas o conceito é que aqui na Itália o que interessa muito é conquistar a confiança das pessoas, porque aqui o conceito é todos sabem falar bem, mas no concreto, porque aqui no passado o conceito era, eu quero um trabalho, eu sou trabalhadora, eu aqui faço tudo, não tem problema. No momento que era contratado, o dia seguinte mudava assim. Então, para anos e anos, isso foi normal. Então, as pessoas ficam sempre receosas, pensam, essa pessoa hoje tem vontade, hoje tem desejo, hoje tem necessidade, mas amanhã, então, na Itália, sim, a profissionalidade é fundamental, isso não vamos discutir. Mas o conceito é, eu prefiro uma pessoa que se apresenta e me fala, olha, eu estou disponível a aprender qualquer coisa, tenho essa minha formação, mas se precisa aprender uma coisa diferente, se precisa fazer um percurso, estou disponível. Eu, quando contratei minhas funcionárias, não controlei a avaliação do seu mestrado, do seu isso, mas avaliei a disponibilidade a trabalhar quando se precisa, porque eu estou em um setor que na Itália aquele contador tem meses que tem muitos trabalhos, então tem que fazer um trabalho extra e tem que ser disponível, porque ao cliente não posso falar minha funcionária não pode trabalhar até, então o seu trabalho fica atrasado. Inclusive, eu lembro quando eu estava em uma reunião, né, em uma reunião de trabalho, eu tenho um exemplo, tinha lá o gerente lá da empresa e estava o funcionário, lá estavam meio que brigando assim na minha frente, porque o funcionário queria sair um pouco mais cedo e teve esse atrito, sabe? Mas aqui as horas extras são pagas, certo? Então, eu no momento, né, eu ainda não tinha fechado o acordo, tudo, eu pensei, nossa, eu querendo uma oportunidade, poderia fazer hora extra, ele tá aqui trabalhando e tá negando fazer hora extra, sabe? Tem essa coisa assim. Sim. Mas tem muito. Mas não é que não conte, conta. E outra coisa que tu falou que tu observa também no currículo, a questão a distância do trabalho. Isso é fundamental, porque aqui eu falo geralmente dos italianos, procuram um trabalho, mas o conceito é estou longe da minha casa. Um problema. Também. Um problemão. Então, agora trabalho, mas depois começo a procurar um trabalho mais perto da minha casa. Então, depois um tempo, ela consegue e chega e fala, encontrei um trabalho mais perto da minha casa, tchau. Eles analisam. Então, isso chega a raiva máxima, porque pensa, mas possível que não? Então, uma coisa é, uma das primeiras perguntas é, onde você mora? Já entendi como funciona. Tchau. Mas sabe que agora eu vou contar uma história minha. Quando eu fiz entrevista para o emprego onde eu tô, me perguntaram onde é que eu morava e se eu tinha carro para ir para o trabalho. Eu disse que não. Mas tinha um metro, né? O transporte público, então eu ia de metro. Só que no metro eu levava 40 minutos e a estação mais próxima ainda fica a 15 minutos a pé do escritório.
Eu disse que pra mim isso não tem problema, porque eu gosto de caminhar, então não me importo de caminhar os tais 15 minutos. E depois, o tempo que eu tô no metro também não me incomoda, porque eu tô fazendo outra coisa, tô escrevendo, tô lendo, enfim, não me incomoda. Só que realmente pra eles ficaram logo desconfiados, acharam que eu ia desistir no meio do caminho, né? E disseram, ai, tu não vai aguentar um mês fazendo isso. Eu vou, eu vou. Porque as pessoas também são diferentes, né? Mas eu acho que é justamente por isso, porque aqui eles acabam tendo essa perspectiva de que se é muito longe, já acaba cansando e procurando outra coisa. Deve ser realmente uma característica bem cultural deles aqui. Assim como na Itália. Não tem isso. Em Aqui Dubai acho que também? não tem isso. Não. Mas acho que talvez tenha mais em relação a contratar a pessoa certa que vai voltar para o país. Assim, em relação a contratar uma pessoa, de repente uma pessoa que não está morando aqui, eles contratarem, investir dinheiro na pessoa, investir dinheiro no visto, aí a pessoa fica 6 meses e não se acostuma e eles, assim, meio que perdem o dinheiro que eles investiram. Por isso a questão que nós falamos agora há pouco, de ganhar confiança, né? Eles Também. Ganhar confiança. No meu caso, olha, para ganhar confiança foi um longo percurso. Nossa, muito, muito. Passar da mãe para o filho e ligação e reunião. Foi um longo percurso mesmo, mas eu consegui ganhar confiança. Faz parte, né? Eu lembro que você comentou. Desculpa. No, só para falar um exemplo da diferença, que aqui sim temos empresas grandes, como pode ser a Fiat e outras empresas, mas na Itália deve entender que mais de 90% das empresas são microempresas, são menos de 10 trabalhadores na empresa. É um jeito que nós podemos chamar de familiar. Geralmente é uma empresa que passa da pai e filho, então é sempre muito pequeno. O lado bom disso é que é muito adaptável, mas é muito fechado. Então, entrar numa empresa não é fácil, porque a empresa pensa, um funcionário me cria problema, se são 5, é o 20% do problema. Não é como a Fiat, que tem milhares de funcionários e falta um, ninguém tem problema. A pequena empresa, uma pessoa faz toda a diferença do mundo. É verdade. Claro. Bom. Então, complementando ainda sobre esse assunto, aqui em Portugal também, né? A carta de apresentação é importante, porque é a tua maneira de atrair atenção, né? Convencer ali em poucas palavras logo um pouquinho da tua trajetória, né? Da carreira que já fez e por que tu é importante, por que tu é a pessoa certa para aquela vaga. Então, acaba sendo importante por isso. E depois do currículo, quando eu cheguei aqui, eu ouvi que era preciso usar o modelo Europass, que é padronizado na Europa, né? Só que eu fiz isso. Depois, numa entrevista, um recrutador me disse, não, porque as empresas gostam mais de ver a tua personalidade no currículo. E esse modelo, além de ser muito padronizado, ele também é muito longo. Então, acaba sendo muito cansativo para eles lerem, né? Acabam não vendo tudo. Então, preferem que seja um currículo bem conciso, de no máximo 2 páginas, onde tem ali todas as informações que tu realmente precisa passar. Não é preciso colocar todos os detalhes de tudo, enfim, porque realmente preferem que seja no máximo 2 páginas. Eu vi aqui uma pergunta que a gente já pode começar a responder, né? Se, para quem tem mais de 40 anos, é muito difícil conseguir emprego nesses países. Oi? Oi? No, falhou um segundo a net. Simplesmente isso. Tá. Nós recebemos uma pergunta aqui nos comentários se é muito difícil conseguir um emprego quando se tem mais de 40 anos. Aqui em Portugal eu acho que não. Depende muito da tua experiência, realmente. Eu não, acho que a idade não é assim muito problemática.
que vocês acham? Aqui também acho que não. Depende muito da sua experiência. Mas, assim, aqui não dá para se aposentar. Então, tem um certo limite, né? Assim, uns 60, 50 e poucos anos talvez seja um pouco mais complicado, mas 40 acredito que não. Acho que aqui também. Não, acho que não. Tudo depende do setor. Se tem setores que, faz um exemplo que poderia ser aquele dos computadores e programação. Então, se tem uma idade, é uma questão de capacidade de se renovar. Então, nesse caso, poderia ser um problema. Mas outros setores, não. Ao contrário, se tem uma experiência, pode ser valorizado em vários setores essa coisa. Então, depende muito aqui essa coisa. Como falava antes, agora tem vários setores que estão buscando pessoal e não estão encontrando, mas isso é uma falta de vontade das pessoas. O problema está aí. Agora o que tá aqui em alta, a gente vê várias construções por aí. Tem um programa do governo também, que o governo criou. Eles estão em busca de várias pessoas especializadas, claro, mas na área da construção civil. Tem construção por quanto é lado aí, pela cidade, por toda a Itália. Isso porque ano passado foi lançada uma lei para reestruturar as casas, os prédios. Então, agora está empurrando muito tudo isso. Exato. Olha, nós recebemos também a pergunta se o fato de ter filhos pequenos também dificulta para conseguir emprego. Não. Também não. O conceito dipende da como se torna a mãe no trabalho, porque tem uma experiência aqui na Itália é que até se casar uma mulher se torna um tipo de empregada, de funcionária. Depois que se casa até ter filho é um tipo de funcionária. Tem setores onde depois não trabalham como antes. Então, pode ser que os donos das empresas reclamam. Então, é muito... depende do setor e, sobretudo, depende da disponibilidade da mulher no trabalho. Não é que aqui estou avisando, não queria falar uma coisa errada, seja claro. Depende da como se torna a mulher. Se a mulher se torna que trabalha, não tem nenhum problema. Eu queria só fazer uma observação. Eu o convidei para participar da live justamente para que a gente possa entender como funciona a mentalidade de um empregador, tá? De um empregador europeu. Por isso ele está aqui, ok? Exato. Nosso convidado especial. Exato. Então, já que a gente está falando nesse assunto, o que vocês falam sobre os direitos trabalhistas no país? Por exemplo, a gente já comentou sobre a aposentadoria, né? Aqui em Portugal, a partir de 65 anos, isso tudo comentei lá com mais detalhes, a gente consegue fazer essa transferência do INSS. E outra coisa que eu acho muito interessante é o seguro-desemprego, que isso também tem a ver com o que nós estávamos falando da idade, porque aqui o seguro depende da idade que tu tens, depende da idade e do tempo de contribuição. Então, por exemplo, eu hoje, se fosse demitida, provavelmente receberia um seguro-desemprego próximo de uns 11 meses, 10 ou 11 meses de seguro. Mas pessoas com mais de 40 anos receberiam por mais tempo esse seguro-desemprego, que é para ter mais liberdade para conseguir procurar um emprego na sua área, caso seja mais difícil, né, essa recolocação. E por aí, vocês têm alguma diferença, assim, das leis trabalhistas que seja interessante comentar? Aqui é muito diferente e extenso. Mas resumindo aqui, quando para você morar, você precisa ter um visto de residência. E geralmente quem te dá o visto de residência é o empregador. Então você tem que ter um trabalho.
para conseguir para conseguir ter um visto, né? E caso você seja demitido, não tem um visto, não tem um seguro-desemprego dado pelo governo. Você recebe algo conforme o contrato de trabalho e você tem um tempo de visto no país para conseguir. Agora, você tem um tempo de visto onde você consegue ainda ficar aqui no país e conseguir um novo emprego. É mais ou menos assim, resumindo, né? Porque é muito extenso. Mas Sim. não tem Então, o seguro-desemprego. visto é mesmo associado ao trabalho, ao teu contrato. Oi? Então, o teu visto é associado ao teu contrato de trabalho, É. assim, o tempo também. Então, é tudo vinculado a trabalho. Você mora aqui pelo o empregador. Porque, assim, basicamente, alguém tem que patrocinar o seu visto. Então, se você não quer trabalhar, alguém tem que patrocinar. Por exemplo, se você é casado, eu consigo patrocinar alguém, entendeu? Eu posso patrocinar o meu marido, os meus filhos, se eu receber certa quantidade que eu consiga sustentá-los. Então, é assim que funciona. Então, por isso que ter filhos não é um problema, a não ser que você ganhe para sustentar. Entendi. E aí, na Itália, como funciona? Alguma lei que seja curiosa de comentar que é diferente? É diferente, temos que dividir entre as duas coisas. Quem tem a cidadania tem direito ao sustento, depende do setor, pode ser 10, 12, 15, até 2 anos, mas depende da idade de trabalho, situação, então não tem uma regra específica que se pode falar, é assim para todos. Ao contrário, para quem ainda não tem a cidadania, temos um conceito mesmo do que falou a Gi, que deve demonstrar como se sustentar. Faz um exemplo, quando fizermos a sua prática, pedir a ela como se sustenta, mas estou casado, eu tenho meu trabalho, tudo quanto, então isso foi agilizado. Se fossem os dois imigrantes que devem morar aqui, devem mostrar que tem um trabalho. Claro, depois a pandemia mudou tudo, então temos que razoar antes e depois dessas coisas. Eu faço um exemplo antes, tem a possibilidade de se sustentar, então sim, vai ter o permisso para ficar na Itália. Então, pode variar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora é tudo que se deve entender melhor, mas o conceito é chegar aqui com um plano, como falei no início. Sim. Então, já comentando sobre isso também, questão de visto, né, para morar aqui em Portugal. Para começar, aqui não existe uma carteira de trabalho, como no Brasil, é um contrato sempre. O contrato pode ser com termo, que é com uma data final. Geralmente eles fazem de 6 meses ou de 1 ano, e é bastante frequente fazerem isso. O meu caso, por exemplo, era um contrato de 6 meses, e ele era renovado, assim, a cada 6 meses, até completar 2 anos. Quando completou 2 anos, eu tive um contrato sem termo, que é aquele sem data para terminar, automaticamente. Mas isso também é tudo uma questão de negociar, não é? Como era meu primeiro emprego, eu não tinha como negociar, aceitei os 6 meses e pronto. Mas depois, tem muita gente aqui que quando sai já de um emprego, que já tem uma carreira, não vai querer trocar um contrato sem termo por um outro com termo. Então, eles só saem desde que a nova empresa também dê um contrato que já seja efetivo, né? Que não tenha... Exato, por segurança, claro que sim. Então, para começar aqui, isso é uma diferença, né? Então, aqui, para a gente conseguir o visto, a autorização de residência, na verdade, vinculado ao trabalho, a gente só precisa apresentar o contrato de trabalho. E também toda a outra documentação, né, que é exigida do CEF, mas que aí é uma documentação mais normal, assim, é comum para todos os vistos, que é os meios de subsistência, ou seja, cada pessoa tem que ter no mínimo um salário mínimo para se sustentar, e depois, se tiver dependentes, o valor diminui um pouco para os dependentes, mas o titular do visto tem que ter um salário mínimo para sustentar. Tem que comprovar também onde mora, que tem seguro de saúde ou
o PB4, né, que é o acesso ao Sistema Público de Saúde aqui em Portugal. Essas são as documentações principais, assim. Mas a única coisa que diferencia é isso do contrato. Mas depois, o visto não fica completamente vinculado a esse contrato. Por quê? Porque o primeiro é de 2 anos, a autorização de residência, e mesmo que mude de emprego nesse período de 2 anos, esses 2 anos continuam valendo até o fim. Só que depois, para renovar, sim, vai ter que apresentar um novo contrato, mesmo que seja outra empresa ou que continue na mesma, precisa novamente apresentar um contrato para continuar com essa autorização de residência vinculada ao trabalho. Então acaba sendo um pouquinho mais tranquilo que aí nos Emirados, né? Porque ele é vinculado inicialmente, mas depois não, exato, consegue continuar. E depois tem aquelas modalidades também de quem vem como estudante, enfim, que são diferentes. E mesmo também para quem vem como dependente, também tem essa possibilidade. Se vier, por exemplo, uma pessoa estudar ou uma pessoa trabalhar e quiser trazer os filhos e o cônjuge, também consegue fazer o reagrupamento familiar. Então é bastante interessante, assim, para vir com a família e realmente reconstruir a vida, né, com qualidade de vida. É verdade. Falando sobre validação do diploma, como é que funciona por aí? É preciso validar diploma para trabalhar na sua área, nos Emirados ou na Itália? Quem quer começar? Pode começar, Gi. Acho que varia, assim, aqui tem algumas pessoas que eu conheço que precisaram e algumas que não precisaram. Eu acho que depende da companhia, o quão grande é a companhia e talvez se a pessoa teve alguma experiência fora, se alguém estudou em alguma outra universidade ou teve alguma experiência internacional de trabalho, eu vi que essas pessoas, eles não tinham pedido para essas pessoas. Então, no meu caso, eu não sei como vai ser. Na Emirates eles não pedem, mas eu traduzi meu diploma. Eu acho que é sempre bom ter o diploma traduzido, porque você nunca sabe se alguém vai pedir. E é um super trabalho de traduzir e fazer tudo isso. É bom já ter, né? Exatamente. E por aí, como funciona? Então, aqui algumas áreas também é obrigatório, outras não. Eu vou dar o exemplo de uma... A Thaís, inclusive, depois da live eu vou compartilhar a história dela. Ela é formada em arquitetura e ela conseguiu um emprego. Claro, não pode exercer a função aqui porque ela teria que fazer a equivalência, né? Mas ela conseguiu, batendo em porta mesmo, com a cara e a coragem, sabe? Ela conseguiu um emprego na área dela. Então, algumas empresas exigem, outras não. Por exemplo, o caso dela, né? Eu acho que não faz tanta... Depende muito do setor. Se vamos falar no setor da saúde, para um médico, para essa coisa aí, pode ser alguma especialização que é possível, mas muitas pedem uma formação específica europeia. Não é possível transferir o mesmo valor do Brasil, da formação, da graduação e tudo isso. Então, tem que controlar cada setor, não é uma regra que funciona para todos. E pode ser que é necessário que você faça alguns cursos específicos aqui para dar sequência em alguma outra área, sabe? Tem que fazer Aqui em Portugal também, assim, eu não fiz a validação do diploma porque não foi preciso. Eu sou formada em administração com habilitação em comércio exterior no Brasil, mas como eu vim para cá e fiz um mestrado em gestão, eles acabam considerando que, assim, a universidade me aprovou, né? Então, eles analisaram o meu currículo. Então, consequentemente, eles consideram que foi válido. Para algumas atividades, mesmo só você, a sua qualificação, demonstrar que você é capaz mesmo, porque muitas coisas realmente não... Mas, claro, como a gente falou, que se você chegar aqui com o diploma, né, tudo traduzido, tudo com certeza é bem melhor, mas algumas áreas não. Exato, exato. O que eu tive que fazer aqui foi trazer o meu diploma e o meu histórico da universidade, com toda a descrição das cadeiras, né, e da nota, e também a média global, que foi apostilada, de acordo com a apostila de AIA. Isso foi a única coisa que eu tive que fazer para realmente validar aqueles documentos brasileiros
e apresentar aqui na universidade. Mas depois, no trabalho, nunca me pediram, mas realmente depende muito da área. Se for, por exemplo, a área da gestão ou área de TI, por exemplo, muitas áreas não precisa fazer validação. Agora, aquelas áreas da educação e da saúde, principalmente, precisa sim fazer validação e muitas vezes, e como é que funciona esse processo da validação? Tem que procurar uma universidade aqui em Portugal que tenha um currículo parecido com aquele que tu tiveste no Brasil, porque assim evita essa necessidade de ter que fazer muitas cadeiras, né? Acaba aproveitando ali algumas, mas é bem possível e bem provável que tenha que fazer algumas sim. Eu até uma vez conversei com uma menina que é da área de enfermagem e ela teve que fazer praticamente o curso inteiro outra vez aqui em Portugal para conseguir trabalhar como enfermeira. Mas mesmo não tendo o diploma validado como enfermeira, ela consegue trabalhar como auxiliar de enfermagem. Então, ainda assim, ela está ali um pouco na área, né? Não na função, não na função que ela gostaria, com certeza, e não com o salário que ela gostaria, mas está nesse processo, né, de fazer a validação e assim já está, pelo menos, entrando na área ali, trabalhando com algo relacionado, né? Isso. Também faz parte. É válido, super válido. Aí pode só... Exato, daqui é subir, não é? Porque o importante é sempre dar o primeiro passo. Uhum. Olha, nós recebemos aqui mais uma pergunta para a gente responder. Essa semana eu vi que em Portugal tem muita vaga de trabalho, é isso mesmo? Sempre tem. Se for na área de TI, então, meu Deus, sempre tem vaga. Mas assim, até já vou aproveitar para dar essa dica, assim, uma das dicas finais, que é usem o LinkedIn. Porque aqui eles usam muito. A vaga que eu consegui foi pelo LinkedIn e as empresas usam não só para consultar o teu currículo, para, né, receber as aplicações ali, colocar os anúncios, mas também para confirmar as tuas referências, né, para ver se realmente tudo que está no teu currículo também está ali no LinkedIn, porque tu não vai colocar no LinkedIn uma mentira, com toda certeza, né? Uma coisa pública. E no currículo, às vezes, pode ter gente que enfeita. Coisa que, obviamente, a gente não recomenda, mas... E também para procurar candidatos. No meu caso, eles me procuraram. Então, eu recebi um convite para fazer entrevista pelo LinkedIn. Então, é uma das dicas que eu sempre deixo. Consultem no LinkedIn vagas e tenham o perfil atualizado ali, porque é bastante usado aqui em Portugal. Aqui também. Eu consegui todas as minhas oportunidades em reuniões aqui foi somente através do LinkedIn. Sempre. Aqui também. A Dou um maioria. conselho. Vou dar um conselho prático. Façam muitas atenção como geram a rede social pessoal. Porque aqui na Itália, a primeira coisa que vou fazer é essa pessoa mandou currículo, vamos ver como é a sua rede social e se no Facebook, no Instagram, escolhe você, uma pessoa que está sempre na praia, uma pessoa que está sempre fazendo festa, que está sempre compartilhando sua bebida e todas essas coisas aí. A primeira coisa que pensa um empreendedor na Itália é tem muita vontade de trabalhar fora daqui. Isso, no caso, a mentalidade dele, né? É por isso que falo, tem que entender a cabeça, a mente, a cultura da pessoa, da nacionalidade, de muitas coisas. Não é simplesmente me mudo. Tem que aprender. Quando eu estudei português, meu objetivo era entender a cultura brasileira, que muda de estado a estado. Não é simplesmente Brasil. Cada estado tem a sua cultura, que não é uma coisa ruim. Ao contrário, é uma coisa que dá valor, mas se não se entende, se cria um problema. Você pensa de falar uma coisa e a outra pessoa entende o contrário. Então, sempre manter a mente aberta a descobrir, a entender coisas novas. Se você quer mudar para um outro país, que é uma coisa ótima, tô com cabeça, com mente aberta.
Exatamente, faz parte do processo. É isso mesmo. E já aproveitando essa pergunta, acho que faz sentido perguntar para vocês também. Vocês acham que a pandemia influenciou alguma coisa nessa questão do mercado de trabalho? Continua tendo bastante oportunidades de emprego ou não? Como é que está a economia por aí? Aqui influenciou ano passado bastante, várias pessoas foram demitidas, mas agora está tendo a Expo de Dubai, então está tendo muito trabalho e tem muito turista, tem muita gente vindo. Então é como se nada tivesse acontecido. Eu aqui em Portugal tenho essa impressão também, que o turismo já está voltando. E acho que acabou retomando, assim. A indústria está sempre com procura. Eu estou sempre ouvindo pessoas falando que não tem pessoas para trabalhar, tanto na área da indústria quanto da construção civil. Então, são áreas que estão sempre em alta. A área de TI, que eu comentei, também, a procura é sempre muito, muito grande. E outras áreas, realmente não tem muito conhecimento para dizer como é que é, por isso que eu digo, vão procurar no LinkedIn para ver o que aparece por ali, né? Mas, no geral, eu acho que ainda não sentimos assim, muito impacto sobre as emissões e tudo, acho que não. Não tem essa perspectiva aqui em Portugal. E na Itália, como Aqui, está? o contrato, a maioria é hotelaria. Só que eu esqueci de comentar. Que também teve muitas demissões na questão dos restaurantes, né? Mas Agora temos o problema contrário, tem várias atividades que não conseguem procurar pessoas que querem trabalhar. Eu sempre repito, a diferença está tudo na vontade de trabalhar. Se tem vontade de trabalhar e disponibilidade a se adaptar, consegue. Se fosse ano passado, com a pandemia, foi crise para todos, setores fechados com o lockdown, então era um problema. Mas esse ano aqui, se tem vontade de trabalhar, consegue. Não posso saber como será no 2022, seja claro. Não quero que as pessoas fiquem se iludidas. Mas o conceito é, as pessoas que querem trabalhar podem conseguir trabalho se adaptando. Muito bem, é exatamente isso. Nos perguntaram também, para quem não tem a língua fluente do país, se há muita dificuldade para arrumar emprego. A gente falou sobre isso lá no iniciozinho, então voltem lá depois para assistir o início da live, que foi o primeiro tema que a gente abordou foi o idioma. Exato. Então, para finalizar a live, porque a gente já está aqui há mais de uma hora nesse papo bem bom, me contem assim, uma dica final que vocês dão para quem quer reconstruir a carreira nos Emirados ou na Itália. Uma dica final? Para finalizar, uma dica assim. Fala você primeiro, que eu não sei ainda. Tem muitas dicas. Olha, eu acho que se fosse falar é para não ter vergonha, assim, bater mesmo na porta a porta, né, Chato? Nós fomos assim, eu não tinha conhecimento nem da língua, eu não dominava a língua, mas eu fui com a cara e a coragem, pedi uma oportunidade para a empresa para me receber, tudo. Ouvi muitos nãos aqui, mas nunca desisti, entendeu? Então, para você e ter muita paciência e venha preparado, porque se você chegar aqui com um foco profissional, você consegue, mas você tem que chegar aqui preparado, né, financeiramente também, porque as coisas não vão acontecer assim. Por exemplo, o exemplo da menina que eu citei agora há pouco, ela 1 ano e meio é que ela conseguiu se recolocar na área dela. Eu, por exemplo, foram quase 2 anos e já vindo preparada do Brasil. Então, quanto mais planejado e financeiramente você chegar aqui, com certeza vai ser melhor. Caso você venha com foco profissional, né? Não tem vergonha de bater porta a porta mesmo. Vai com a cara e a coragem. Concordo com cada palavra. Realmente tem que estar preparado para todos esses desafios. Eu acho que é planejamento. Para mim, o mais importante... Porque tem várias dicas que a gente pode dar, mas o planejamento é o essencial. Essencial. E resiliência, né? Estar preparado, porque os desafios são grandes. Tem aqueles dias que a saudade da família pesa. Natal chegando, a gente sabe como é que é. Eu acho que as coisas...
hoje em dia estão muito diferentes do que eram há 5 anos atrás, de repente, porque Uhum. provavelmente alguém que esteja assistindo a gente tem essa possibilidade de ter muito mais informação do que eu tive há 5 anos atrás. Com certeza. Eu não Também. conhecia ninguém aqui, eu não tinha nenhuma referência. Quando eu falei para minha avó que eu vinha para os Emirados Árabes, ela falou: Nossa, o que você vai fazer lá? Sabe? Então, eu acho que ter uma referência, conhecer pessoas que já passaram por isso, ajuda muito, muito, porque é o que eu gostaria de ter tido quando eu vim. É isso. Tá. Olha, foi ótimo bater esse papo com vocês. Acho que a gente abordou assim, vários assuntos muito importantes que, né, envolvem o mercado de trabalho e reconstruir a carreira fora do Brasil. E é isso, fiquem de olho porque amanhã vai ter então outra live que vai ser entre Alemanha e Inglaterra. Também vai ser muito legal, vamos falar desses mesmos assuntos. E depois no final vai ficar liberado o link para fazerem a compra do e-book, quem tiver interesse, porque a gente vai deixar para amanhã para fazer o lançamento final. Então, se tiver alguma dúvida, tem aqui o perfil Amanda Sem Fronteiras, Glauci_Alves 18 e Reconstruindo Emirados. Então, mandem mensagem pra gente, qualquer dúvida que tiverem mais específica. Nas caixinhas. Ou caso a gente não tenha respondido alguma coisa aqui, porque as mensagens vão subindo e às vezes a gente se perde no meio, mandem pra gente que a gente responde lá também, tá? Um beijo pra vocês, até mais. Tchau. Tchau. Ciao.